Boa noite, família. Quarta-feira, Escola da Fé, mais uma noite de crescimento, de aprendizado. Eu gostaria que você pegasse a sua agenda aí, porque nós vamos atualizar agora, ok? Estamos aí com setembro cheio de programações na nossa igreja, na nossa família espiritual, e estamos com a série de mensagens Setembro Amarelo, e o tema central dessas mensagens é desintoxicando a alma. No domingo que passou, nós tivemos aqui conosco o Renner, e ele trouxe uma palavra maravilhosa. Você que não teve a oportunidade de estar aqui conosco presencialmente ou de nos acompanhar através das redes sociais, gostaria de te dizer o seguinte: vai lá e veja. Ele trouxe uma palestra e o tema da palestra foi Ciência da Felicidade. Você não pode perder. Foi maravilhoso e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Outro aviso importante é que no dia 5/10, primeira segunda-feira do mês, nós temos a Rede Strongers. O que é a Rede Strongers? A Rede Strongers é um espaço exclusivo para os homens da igreja e outros mais que quiserem vir participar conosco. É um espaço onde temos aqui um papo descontraído, temos também uma reflexão através da palavra de Deus, que é o nosso guia, que é a nossa direção, e temos também um espaço da comunhão. É onde podemos então desenvolver o nosso relacionamento, conhecer melhor e através dessa irmandade possamos ali suportar, auxiliar e ajudar uns aos outros. Temos também aí um tema importante, que é a generosidade. Você que nos acompanha, você que é membro dessa igreja, eu tenho certeza que você tem visto como Deus tem feito grandes coisas no nosso meio e através das nossas vidas. Estamos aí a 1000 por hora na construção do templo. Está ficando lindo, queridos. Algumas pessoas que já têm algum tempo que não vêm presencialmente, quando chegar aqui vão assustar, não apenas com a estrutura física, mas também com tudo que Deus tem feito através da igreja de forma espiritual. É uma nova igreja por fora e também é uma nova igreja por dentro. Eu tenho certeza disso, e tudo isso nós fazemos através da generosidade dos irmãos, através dos dízimos, através das ofertas de gratidão, de amor, que trazemos com alegria. Você não pode ficar de fora desse projeto. Continue sendo fiel no propósito de trazer o seu dízimo, a sua oferta, e também de doar aquilo que você tem de mais importante, a sua vida, o seu serviço para esta casa e para o reino de Deus. E eu tenho certeza, porque a palavra de Deus nos diz que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. O Senhor é galardoador, ele recompensa, e você tem sido abençoado com essa prática e essa fidelidade em Deus. Outro assunto importante, outra situação que eu gostaria de chamar a sua atenção é em relação às nossas redes sociais. Você que ainda não é inscrito nos nossos canais do YouTube, do Instagram, do Facebook, você precisa se inscrever lá e nos seguir. Lá você vai dispor de uma variedade imensa de conteúdos que vai, com certeza, abençoar a sua vida, que vai fazer você crescer em graça, crescer em conhecimento, e isso só vai agregar na sua vida. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. E agora vamos para a mensagem dessa noite na Escola da Fé. Você está com o seu coração aberto para poder receber a palavra de Deus, para poder receber as orientações de Deus? Graças a Deus por isso, eu tenho certeza que sim. Estamos com uma série que é a série Enraizado.
enraizado. Na primeira ministração, o pastor Ezequiel, ele trouxe uma mensagem, uma reflexão aos nossos corações, que foi o sistema secreto das raízes. Você que não acompanhou, você que não teve a oportunidade de ser ministrado e de receber essa mensagem, na quarta-feira, às 20 horas na Escola da Fé, vai lá no nosso canal do YouTube, dê o play e seja abençoado. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Na semana seguinte, o pastor Júnior Félix, ele trouxe uma outra reflexão sobre o tema enraizado, que nós estamos ministrando na Escola da Fé através do livro do Benny Liebscher. E o pastor Júnior trouxe uma mensagem maravilhosa que é: hora de ir mais fundo. É hora de ir mais fundo. Deus tem mais para a sua vida. E nessa noite eu vou trazer aqui, no decorrer aí desses 30, 40 minutos, uma mensagem para o seu coração. E o tema da mensagem nessa noite é o valor das raízes. Para podermos discorrer sobre esse assunto e entendermos melhor aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos entender em primeiro lugar o que é valor. Valor humano, aqueles que nós praticamos diariamente. Podemos aí citar alguns. Sabemos que um valor humano muito praticado em determinadas situações é o respeito. E o que é o respeito? O respeito é a capacidade que você tem de consideração aos sentimentos das outras pessoas. Augusto Cury, ele traz uma mensagem dizendo que o sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Precisamos então praticar o respeito. Ele é um grande valor humano. Um outro que nós poderíamos trazer aqui para a nossa reflexão é a honestidade. Num mundo onde nós vemos cada dia menos pessoas honestas, nós como cristãos, como pequenos cristos, devemos praticar, viver de forma honesta. E o que é a honestidade? A honestidade é um valor fundamental para o ser humano e pode influenciar em todos os aspectos da vida de uma pessoa. William Shakespeare, ele diz o seguinte: nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Outro valor que nós vemos dentro da nossa humanidade e que é de suma importância é a humildade. E o que é a humildade? É uma virtude muito valiosa na vida de um indivíduo, pois significa a sua capacidade de reconhecer as suas falhas e as suas fraquezas. Então a humildade parte do princípio em que você reconhece que você é falho, que você tem dificuldades, que você tem limitações. E Miguel de Cervantes, ele diz o seguinte: a humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes, e sem ela não há nenhuma que o seja. Um outro valor também muito importante na nossa humanidade é a empatia. E o que é a empatia? É a capacidade que uma pessoa ela possui de perceber os sentimentos das outras pessoas, colocando-se no lugar dela. Carl Rogers, ele diz o seguinte: ser empático é ver o mundo com os olhos dos outros ou do outro, e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Olha que seriedade isso. Um outro valor muito importante dentro da nossa humanidade, poderíamos dizer que seria o senso de justiça. E o que é o senso de justiça? É possuir o senso de justiça, é uma habilidade de avaliar a existência de justiça ou injustiça nas situações. Quando você está diante de uma situação, você tem a capacidade de identificar se aquilo é justo
ou injusto, através do seu discernimento, do senso de justiça. Se você fica neutro diante de uma situação onde há a justiça e a injustiça, você escolhe o lado do opressor. É um fato. Esses valores, eles deveriam ser inegociáveis dentro da nossa humanidade, dentro da nossa sociedade, sobre a vida de cada indivíduo. Mas nessa noite nós vamos voltar o nosso foco para os valores espirituais que precisamos praticar, desenvolver, e que esses valores devem ser inegociáveis com o mundo, com as situações, com as ocasiões, porque esses valores são desenvolvidos, são criados raízes em Deus. E nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos de número 6 e 7, ele nos diz, presta bem atenção: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O nosso primeiro chamado é estar em Deus. E nós não podemos, em hipótese alguma, negociar esses valores, essas raízes espirituais que Paulo, ele nos traz a reflexão aqui em Colossenses 2. Ele fala assim, olha, portanto, nós que recebemos a Cristo Jesus. Então essa mensagem é para você que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa continuar vivendo nele, é o que Paulo está falando, porque você está enraizado, ou seja, você está firmado, você está com as suas bases em Jesus. Você está sendo edificado nele, você está crescendo, sendo construído nele. Você está firmado em uma fé de que ele é Senhor da sua vida, de que ele é quem dá o crescimento, é ele quem te abençoa. É dessa maneira que nós somos ensinados através da palavra de Deus. E por isso nós devemos estar com o nosso coração transbordando em gratidão a Deus. Somos de Jesus, somos de Cristo. E como o nosso primeiro chamado é viver nele, é estar nele, é glorificar a ele através da nossa vida, da nossa história, nós precisamos entender que as situações adversas, as situações difíceis, os ventos, as tempestades da vida, elas em algum momento elas vão chegar em nós, vão chegar na nossa casa, vão chegar nos nossos familiares. E um exemplo que eu gostaria de compartilhar com você aqui é que todas as noites, antes de ir me deitar, eu, como todos os pais, eu acredito, eu costumo ir e dar uma olhada lá nos meus filhos, dormindo. Em algumas das situações eu acabo me debruçando ali sobre a cama deles, e eu observo como é que eles têm crescido. Eu tenho 2 filhos, o Rodrigo Júnior, que tem 11 anos, e a Rafaela. A Rafaela tem 6 anos, e eu fico observando ali como eles estão crescendo naquele momento, e com muita frequência eu oro pela vida dos meus filhos. E na maioria das vezes, quando eu vou orar pela vida dos meus filhos, eu peço para Deus que Deus dê uma vida assim maravilhosa para cada um deles. Que Deus ele abra o caminho e os atalhos da facilidade, que eles tenham uma vida menos dura, menos difícil da que eu tive até então. Não é assim que é o sentimento de nós pais?
Nós queremos que os nossos filhos não passem por aquilo que nós passamos, que nós entendemos que é ruim, é difícil, nos fez sofrer. Queremos pular essa etapa. E a minha oração, ela parte do seguinte: que Deus, Ele livre os meus filhos dessas dificuldades, da agressão do mundo, porque o mundo em todo momento, ele vem contra a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. E eu tenho pensado, entretanto, que as minhas orações, embora elas não estejam erradas, elas têm sido muito superficiais, ingênuas em alguns momentos, porque é fato que em algum momento da história da vida dos meus filhos, o vento gelado vai chegar, as aflições vão vir sobre as vidas deles, e uma coisa que nós precisamos entender é que a tempestade, ela vai acontecer. Isso vai acontecer em algum momento da vida deles, e a vida, ela não é muito fácil. A palavra de Deus nos diz, lá em João capítulo 16, versículo de número 33, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ei, acredite, Jesus venceu, e em Cristo você é mais que vencedor. Olha o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 2. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança tem muito a ver, está ligado diretamente à constância, a permanecer. Fique firme, acredite, porque a sua vitória, ela não depende apenas de você, mas é Deus quem vai realizar o milagre dele na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículos de número 3 e 4, ele diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Esperança é acreditar que alguma coisa que você deseja muito vai acontecer. É quando você tem um nível alto de expectativas em alguma coisa, e aí então isso gera uma esperança dentro de você, no seu coração. Mas Deus, Ele está em busca de homens e mulheres com caráter aprovado, porque o que precede a esperança é um caráter aprovado. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, ele diz assim, olha, mas ele mesmo disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu profetizo nessa noite que o poder de Cristo, o poder de Jesus, ele repousa sobre a sua vida através do Espírito Santo de Deus. Receba aí na sua casa, receba na sua vida. Precisamos focar naquilo que merece a nossa atenção, naquilo que de fato vai modificar a nossa jornada, a história da nossa vida. Sabe por quê? Porque é aquilo que ganha o seu coração, ele está no centro da sua atenção. Aquilo que permeia, aquilo que ganha a sua atenção, ganha também o seu coração. A palavra de Deus nos diz que onde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. Precisamos entender o valor das raízes espirituais. E em primeiro lugar,
você precisa desenvolver a raiz da intimidade. Primeiro tópico, anota aí: desenvolva a raiz da intimidade. Olha o que a palavra de Deus nos diz, olha o que o salmista nos diz lá no Salmo de número 90, capítulo de 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Benning Liebscher, ele diz o seguinte no livro Enraizado: é no secreto que Deus nos encontra e desenvolve nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para frutos que durem. É na intimidade que você será desenvolvido, é na intimidade que você vai achar, é na intimidade em que você será conduzido a um esconderijo que existe em Deus, lá na sombra do Onipotente, conforme disse o salmista. É na intimidade, é nesse desenvolvimento da intimidade, é que você vai gerar frutos que durem, frutos que durem para a eternidade. Mateus 6,6 nos diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. É na intimidade. Então seu pai, que vê no secreto, que vê lá na intimidade, ele o recompensará. As recompensas estão quando nós desenvolvemos em Deus essa raiz da intimidade com a palavra de Deus, da intimidade com o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós. Olha o que o salmista nos diz lá no Salmo 119, versículo de número 148. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. É quando você desenvolve essa raiz da intimidade, é que você então dispõe de tempo para poder conhecer cada dia mais a esse Deus maravilhoso que tem cuidado de você até nesse momento. É quando você dispõe dessa raiz da intimidade, é que você medita nas promessas de Deus para a sua vida. É nesse momento em que as suas raízes elas vão sendo aprofundadas nesse solo que é a palavra de Deus, nessa semente que é a palavra de Deus. É então que você começa a entender e a viver as promessas de Deus para a sua vida. Benning, ele diz lá no seu livro Enraizado que a diferença entre o homem e a mulher de Deus que impactaram esse mundo é que aqueles que impactaram não têm medo de falhar por Deus. O medo te paralisa. Se você está firmado com as suas raízes em Jesus, você tem que limpar, tem que tirar o medo da sua vida, porque segundo Benning Liebscher, o medo de falhar faz com que você não viva aquilo que Deus tem para a sua vida, faz com que você não viva os propósitos de Deus para a sua vida, faz com que você não viva em plenitude a vontade de Deus para a sua vida. Segundo, desenvolva raízes no processo do serviço. Nós sabemos que o serviço vem do servir, vem do fazer. E olha o que diz lá em 1 Samuel capítulo 22, versículo de número 14: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Essa é uma declaração dos sacerdotes para Saul,
porque nesse exato momento Saul e todo o seu exército estavam perseguindo Davi para poder tirar a vida de Davi. E aqui o sacerdote, ele traz essa verdade do quanto Davi, ele estava empenhado, estava comprometido com o serviço, com o servir ao rei e ao seu reino. E ainda assim, por uma série de fatores que não vêm daquilo que Deus tinha para a vida de Israel, do povo de Israel, para a vida de Saul e muito menos para a vida de Davi, nós estamos diante desse cenário. E Jesus, ele nos dá o maior exemplo de servir, de serviço. João capítulo 13, do versículo de número 12 ao versículo de número 17, a palavra de Deus diz assim: olha, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes a verdade, ou verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Aqui Jesus, ele nos dá o primeiro e o maior exemplo de serviço, e o valor de desenvolvermos essas raízes no serviço, no servir ao próximo, no servir ao outro, no servir à casa de Deus, no servir ao próprio Deus, no processo da sua existência e da sua vida. Jesus aqui, ele disse que felizes seriam esses discípulos que agora que viram e presenciaram o que ele havia feito por eles, que eles também praticassem. Então eu queria dizer para você que ainda não se envolveu, que quer viver uma vida em Cristo à parte, acreditando que existe uma conexão e o link através de você e Deus e você, mas isso precisa se estender, isso precisa também agora ter uma direção na horizontal. Você pode, através das suas habilidades, dos seus talentos, da sua vida, abençoar o próximo, ajudar o outro. Faça alguma coisa. Você precisa se envolver dentro dessa igreja. Você precisa criar essas raízes de intimidade com Deus e essas raízes também do servir, do serviço, porque nós estamos aqui como servos de Deus, filhos amados, no qual temos o privilégio de fazer para o outro, e é quando nós abençoamos que somos abençoados. Aqui Jesus diz o seguinte, que nenhum escravo, ele é maior do que o seu senhor. Se Jesus, ele praticava, se Jesus fazia, também temos que fazer. Nenhum servo é maior que o seu senhor, e nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. 3. Desenvolva suas raízes na igreja e na comunidade onde você está inserido. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 22, versículos de número 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Benning Liebscher diz lá no livro Enraizado, que o processo de Deus na vida de Davi foi criado para transformá-lo em um líder que pudesse suportar o peso das responsabilidades
e o destaque que viria a seguir. Por isso a palavra de Deus nos diz que uns Ele designou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Deus ou de Cristo, ele seja edificado. A importância de você desenvolver raízes, relacionamentos na igreja que você é membro, que você participa, e na comunidade que você está inserido, é que nos momentos em que você estiver precisando de auxílio, nessa diversidade, nessa pluralidade que temos dentro da igreja, você terá alguém do seu lado para poder te abençoar, para poder estender a mão, para caminhar juntamente com você, para poder te aconselhar. Então é muito importante que você firme suas raízes e desenvolva a raiz na igreja e na comunidade. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 13, versículo de número 20, que aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. E em algum momento da história de Josué e de Moisés, para você entender a importância dessa unidade, a importância dessa comunhão, a importância de desenvolver essa raiz do relacionamento, Moisés, ele diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 3, versículo de número 28, ele diz assim para Josué: portanto, dê ordens a Josué, Deus falando para Moisés, fortaleça-o e o encoraje-o. É nesse momento em que você está passando dificuldades, enfraquecido, é que alguém vai estar do seu lado, fortalecendo você em Deus, e também te encorajando a dar mais um passo, a continuar, a prosseguir, até que você conclua o seu propósito e que você tome posse da bênção de Deus na sua vida. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 11, versículo de número 18: saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então você é sustentado quando você está agora desenvolvendo essa raiz por Deus em primeiro lugar, pela igreja na qual você é membro, na qual você participa, na qual você é parte, e também da comunidade onde você está inserido, e você então é sustentado. Que possamos colocar a nossa atenção nas nossas raízes e que elas possam crescer ao máximo, e que todos nós, unidos por nossas raízes, possamos passar firmes, resistindo a qualquer tempestade que venha contra as nossas vidas. Que nessa noite você entenda a importância e o valor das raízes, porque é nessa situação, é nessa condição, é que você será sustentado, é que você será abençoado. Deixo aqui a recomendação para que você leia o livro do Benny Liebscher, Enraizado, e você vai crescer muito, será muito abençoado. Espero também que você receba essa palavra no seu coração como a verdade absoluta da palavra de Deus, e que essa palavra gere frutos que permaneçam, que durem na sua vida, que não sejam frutos passageiros, que você se alimente agora e amanhã você já estará faminto novamente, mas que gere frutos que vai te sustentar aqui nessa vida abundante que Jesus nos deu, e também numa vida eterna, que é a garantia que temos em Jesus Cristo. Você que deseja aprofundar mais, conhecer mais desse tema, dessa mensagem, você que busca uma família espiritual para pertencer, estamos aqui à sua disposição.
Vai aparecer um número aqui que é o DDD 31 98788 7200. Entre em contato conosco. Estamos aqui para poder caminhar junto com você. E para que possamos, quando um cair, o outro levanta. E assim vencermos as intempéries e as tempestades dessa vida, que em algum momento vai chegar. Mas se estivermos com as nossas raízes firmadas, aprofundadas na intimidade com Deus, no serviço, no servir ao próximo, no servir a Deus, e também nessa família espiritual, na igreja, nessa comunidade, eu tenho certeza que juntos somos mais fortes, e a bênção do Senhor, ela já foi ordenada, ela já foi liberada para as nossas vidas, e eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos. Eu fico por aqui e até mais.